vou falar agora sobre BRF Marfrig, tá? A maior jogada de mestre que eu vi ao longo também desses últimos anos. O que aconteceu com o movimento, né, entre BRF e Marfrig foi muito interessante, tá? O que aconteceu, para quem não acompanhou? Nós vimos a Marfrig, né, desde 2019 buscando uma fusão com a BRF. E por que isso é necessário quanto aos frigoríficos? Porque a Marfrig produz, né, ela desenvolve através da aquisição e abate, né, dos gados, ela consegue então produzir, ser uma referência de carne bovina aqui no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o movimento foi muito assertivo também. Eles compraram a National Beef, uma baita empresa lá fora, num valuation muito descontado, e o mercado virou. E hoje a operação lá fora gera muito caixa, né? É uma máquina de gerar dinheiro. Vocês lembram bem, né? Desde a live de domingo, ali talvez uns 7 meses atrás, eu estava falando. Essas empresas, esses frigoríficos estão gerando muito caixa. Por mais que, né, aquele patamar JBS a 20, Marfrig a 10, os movimentos, a gente não via a apreciação do setor, estava evidente que alguma coisa aconteceria com tanta geração de caixa. Ou as empresas pagariam dividendos, ou essas empresas partiriam para aquisições. A Minerva optou, a primeiro momento, né, pelo um forte pagamento de dividendo, pagou um yield no ano passado que superou a casa dos 10%, um dos melhores dividendos da nossa bolsa. Já a Marfrig gerou caixa, foi desalavancando, né, tirou o peso da aquisição da National Beef, aquele endividamento expressivo que tinha, foi desalavancando, chegou enfim, deve estar 1,7 vezes, talvez, dívida líquida EBITDA, e chegou num patamar onde começou a repensar o futuro, né, o que fazer com esse dinheiro. Então, né, o seu acionista majoritário, que até alguns anos atrás, né, participou, foi o fundador, né, fundou a empresa, saiu, né, vendeu uma participação no IPO, comprou novamente, né, ali em meados de 2018, foi comprando até chegar há pouco tempo atrás, atingiu mais de 50% da participação, né, na Marfrig, e agora com o caixa da Marfrig partiu para cima da BRF. Por quê? Consegue, através da BRF, né, que teve a sua proposta de fusão negada lá em 2019 devido a questões de controle, consegue agora ter 24% numa empresa que é referência no Brasil na produção e venda, obviamente, de carne suína e carne de frango, através das marcas mais reconhecidas do país, como Perdigão e Sadia, além de se expor a outras regiões do mundo, né? Então tem uma força grande nos Estados Unidos com a National Beef, a BRF tem uma força grande no mercado do Oriente Médio, através né, das suas vendas ao mercado halal, o que é muito forte. Então, cria uma plataforma global em linha com o que uma JBS possui, uma Tyson Foods possui, que é basicamente, né, ter uma exposição a diferentes regiões, mesmo que haja um impacto negativo em alguma delas, você consegue, né, diversificar e reduzir o risco através de outras, né? Então, tem agora uma exposição grande nos Estados Unidos, Brasil, Oriente Médio e também, obviamente, China, né, que ambas as empresas exportam muito para a região. Isso também diversificando a proteína, né? Há um efeito substituição em momentos de crise, momentos de maior volatilidade, né? Principalmente com a capacidade, o poder de compra das pessoas. Quando você tem um poder de compra, né, reduzido, é natural que você passe a comprar produtos, né, mais baratos. Tendo em vista esse movimento, muitas pessoas acabam deixando de comprar carne bovina e passam a comprar carne de frango, né? Então a Marfrig, num ambiente não positivo, o que não é o caso nesse momento, tá? Porque aqui no Brasil, por mais que tenha saído um dado que é o menor consumo de carne bovina dos últimos 25 anos, ao longo desses últimos, né, desde 2020 para cá, as exportações estão ganhando cada vez mais corpo, né? Então, recorde de exportação. Então, o ambiente para a Marfrig, no cenário doméstico, talvez esteja um pouquinho mais fraco, mas está exportando, está gerando muito caixa lá fora, né? E agora, com a exposição à BRF, caso esse cenário se reverta, né, a carne bovina tenha um baque, ela vai estar exposta a outros mercados, também a outro tipo de proteína, tá?
Então, além desse movimento de diversificação, que talvez seja um dos mais importantes em termos de fundamento, tem o aspecto ligado à aquisição e como ela foi feita. E aí mora o grande perigo barra problema, né? A primeiro momento, o que a Marfrig fez em termos de capacidade de aquisição foi ótimo para ela, né? Comprou num preço médio 25% da BRF, num preço médio ali de 23 a 24 reais. A gente está falando de um prêmio talvez de 15, né, 20% do que era negociado na segunda-feira da semana passada. É um prêmio muito pequeno para uma aquisição tão grande, né? Para quem, né, estava ali na BRF e viu esse movimento sendo feito, gerou um grande burburinho. O pessoal não ficou contente, né? Os acionistas não ficaram contentes. Por que eles acabaram não ficando contentes com esse movimento? Porque é necessário que uma empresa, né, a partir de um movimento como esse, tente vender uma participação num prêmio maior. A gente viu a Hering há pouco tempo atrás vendendo a empresa num prêmio ali de 70% que vinha sendo negociado e antes da proposta da Arezzo, né, talvez um prêmio ali de 90%. A BRF vendeu 25% da sua empresa, claro que não foi a BRF, né, foram os acionistas, para a Marfrig por 20, 25%. Foi uma jogada de mestre da Marfrig. Só que mora o problema, mora o perigo no CAD, né? Já saíram algumas notícias hoje que vai ter investigação do CAD, vai ter investigação de, se não me engano, de algum ministério, porque a forma como foi executada sem que tivesse sido divulgado ao mercado, à empresa, foi uma forma que levantou dúvidas, tá? Então parece que essa investigação será feita, eu não sei qual vai ser o desfecho, pode ser que não seja positivo. Até acho que essa performance recente que a gente viu da Marfrig depois do deal, né, a queda do preço das suas ações esteja um pouco relacionada a esse risco. E também, né, no fator que uma empresa está gerando muito caixa devido ao segmento bovino, vai partir para um ambiente que está mais desafiador nesse momento. Estamos vendo, né, os grãos disparando tanto no Brasil, teve agora uma greve na Argentina que só pressiona ainda mais, né, milho batendo suas máximas históricas, recentes pelo menos, lá fora, né, em Chicago, mesma situação, e as margens se comprimindo da BRF. Né, então a empresa gerando muito caixa, entrando numa empresa com ambiente mais desafiador de curto prazo. Na minha visão, entrando aqui num mérito que não cabe a mim, mas vamos supor, né, que o CAD, enfim, investigue, chegue numa conclusão, né, de que tá tudo ok, não tem problema, e a Marfrig pode de fato permanecer com esses 24% da BRF. Para mim é uma tacada de mestre, tá? Aí eu vejo com muito bons olhos. Comprou uma empresa referência com um prêmio pequeno. Agora, esse caixa tá lá, né? Até acredito que ele deve ter levantado, né, a Marfrig deve ter levantado dívida para fazer esse movimento também. Mas, de toda forma, o caixa está lá. E caso essa situação se reverta, né, tudo vira uma grande incógnita. Né? O que vai acontecer? Saiu notícia no Brasil Journal, né, nesse fim de semana, que a Marfrig não partiu só para cima da BRF, partiu também para cima da Minerva. Né? Eles fizeram uma oferta numa aquisição de um percentual importante da Minerva sem prêmio, né? Ou seja, ofereceu o valor que estava sendo negociado, depois ouviu um não, parece que ofereceu um prêmio de 10%, ouviu outro não e ofereceu um prêmio de 40%, e o pessoal lá da Minerva falou, não, vocês não estão negociando com nenhum amador aqui. O que a gente está fazendo aqui não é brincadeira, a gente não vai negociar depois de ter oferecido, né, uma oferta sem prêmio nenhum em relação às cotações que vinham sendo negociadas em bolsa. Né? Então, a falta de clareza quanto aos movimentos da Marfrig pesam no papel, na minha visão. Tá? Tanto quanto à perspectiva futura, né? Então quanto ao que pode ocorrer com o CAD, mas também quanto a o que a empresa vai fazer com esse dinheiro, né? Caso não dê andamento a oferta à Minerva, o CAD reverta o negócio de BRF, vai acabar o chão, né? A Marfrig vai partir para uma outra aquisição, não dá para saber. Né? Tá tudo muito obscuro esse movimento. Então não é à toa que a gente viu a BRF disparando, né, naquela sessão, batendo R$27, subindo mais de 20%, e posteriormente esse movimento agora, né, de realização tanto nos papéis de Marfrig quanto de BRF na sessão de hoje. Tá? Então eu sei que é um caso complexo, até espero ter conseguido
me expressar bem aqui e repassar tanto o acontecimento quanto a minha opinião, mas continuo positivo, tá? Eu acho que, na minha visão, foi uma jogada de mestre, tá? De fato, questões jurídicas, que não cabe a mim, né? Pensando apenas operacionalmente e o preço que pagou,